Bom, hoje é o dia de falar sobre um tema muito importante. Me deram essa missão de estar aqui na frente, sabe? Falar sobre inclusão sem aprender o que vem realmente por trás disso tudo é só falar. Então, a gente acho que tem o dever de aprender um pouquinho mais. Por mais que a gente vê bastante coisa na internet, a gente aprender que cada pessoa tem a sua individualidade, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, isso torna a gente mais inclusivo, cada vez mais. Então, hoje eu vou estar passando um pouquinho para vocês, né, sobre os principais transtornos, e depois a gente vai estar falando como ser uma igreja inclusiva na prática. Porque uma coisa é a gente aprender sobre um transtorno, outra coisa é a gente pôr em prática. Como que a gente pode acolher essas crianças ou qualquer outra pessoa que chegue na nossa igreja. Ali já está falando sobre esse mês. E a gente vai começar sobre o transtorno do espectro autista, que ele é um dos mais importantes. A gente sabe que hoje, a cada 36 crianças, uma nasce autista. Então, se você for parar para fazer uma conta, aqui no bairro São Luís, cadê essas crianças? Cadê essas crianças que não estão aqui, aprendendo sobre a palavra de Deus? Porque elas entendem, elas só precisam de um jeitinho para elas entenderem. E, gente, falar sobre um transtorno não é nada fácil, porque ainda mais sobre o transtorno do espectro autista. Muita gente fica assim, mas ele não tem cara de autista. Autista não tem cara, gente. Porque ele não vai demonstrar. O transtorno do espectro autista, ele vai fazer com que esse neurodesenvolvimento dele seja diferente, com que o sensorial dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto, seja diferente. A audição dessa criança vai ser diferente. Então, a gente tem que entender que é um conjunto de coisas que vai acontecer com essa criança, que vai deixar essa criança um pouco mais agitada, que vai deixar essa criança com um comportamento diferente. E é isso, é uma criança com um comportamento diferente. Quem tem que se adequar? Nós. Nós temos que aprender a respeitar. Se a gente vê uma criança pulando, saculejando a mão, saiba que aquilo é para ele se regular. Aquilo é porque está acontecendo alguma coisinha aqui e ele está se regulando, ele não está querendo chamar atenção, ele não está querendo se exibir. Isso tudo que ele faz, pular. Gente, como pular regula uma criança autista? Acho que a Magali sabe como é que é isso, né, Magali? Os meninos dela amam pular. E a gente sabe que lá, quantas vezes a gente pulava com eles ali dentro para eles se regular. E aí eles voltavam um pouquinho. Então, cada criança vai ter o chamado espectro, é isso, é a diferença. Cada um é de um jeito. Eles não vão ser iguais e eles não vão ter cara. Porque nós sabemos que dentro do transtorno existem níveis. Isso é uma coisa que colocaram há muito tempo atrás, gente, quando não se tinha muito estudo. Para poder o quê? Identificar o que um fazia menos, o que outro fazia mais. Então, colocaram isso. Mas não é porque o nível 1 é mais fácil, não. Não é. Nem nível 1, nem nível 2, nem nível 3. Nenhuma mãe acha que um nível 1 é fácil. E isso a gente escuta, ele é nível 1, ele fala, né? Você não sabe a dificuldade que essa mãe passa em casa, com esse nível 1 que você acha. E o importante da gente saber é que é um nível de suporte. É um nível que essa criança vai precisar para ela se desenvolver. Não é um nível, essa aqui é mais quietinha, essa aqui já é um pouquinho mais agitada, essa aqui não para. Não é assim.
é aquele nível de suporte 1, aquela criança, ela vai ter um pouquinho ela vai ter pouco desenvolvimento de fala, mas ela vai conseguir fazer algumas coisas, ela vai precisar de um suporte menor. A criança do nível 2, ela vai precisar de um suporte um pouco maior, talvez na escola, em casa, talvez ela não vai falar muito, vai desenvolvendo. O nível 3 já é aquele nível que a criança já vem com muita dificuldade de fala, mas isso também não quer dizer que é isso aqui. O que vai acontecer diante desses níveis? Ele pode subir e ele pode abaixar. Vai depender do contexto dessa criança. O contexto familiar é muito importante. O contexto que vai acompanhar essa criança, médicos, terapeuta. Gente, não pensa que é só levar no neuro, não. É neurologista, é neuropediatra, é fono, porque aí você vai trabalhar a fala, é psicopedagoga para ajudar na escola. São vários, são muitos. E, de vez em quando, essa mãe... Nós temos mães atípicas aqui. Essas mães saem a semana inteira para acompanhar essas crianças. E é assim, nesse nível, elas vão acompanhando. E quanto mais acompanhamento essa criança tem, essa criança vai se desenvolvendo. Quantas mães eu já conversei e o médico falou assim, seu filho nunca vai falar. E o filho dela está falando. Quantas amigas eu conheço que falou assim, a minha filha nunca vai andar direito, minha filha nunca vai para a escola, e a filha dela hoje está falando, está andando, está indo para a escola. Isso depende da sua fé no Senhor. Eu creio nisso. Isso também depende do seu trabalho, do trabalho de cada mãe. Essa mãe, ela vai assim, ó, em passinhos, caminhando com seu filho. Ela pode conseguir uma coisa e depois o filho voltar a fazer alguma coisa que ele já fazia lá atrás. E aí ela vai voltar tudo de novo. São diferentes, gente. Cada mãe vai passar uma coisa. Temos um diagnóstico, um nome. Só uma plaquinha ali. Mas o que cada mãe passa é individual. É realmente um transtorno muito difícil, porque não é só a criança que fica assim. A mãe também precisa de apoio, o pai precisa de apoio, porque enquanto a mãe está dando apoio dentro de casa, o pai está lá trabalhando para comprar remédios que não são baratos. Os remédios são caros. E esse pai e essa mãe também tem que ser olhado. Chora não, Magali. Chora não. E nós estamos aqui, tentando fazer essa inclusão para poder falar do Senhor para essas crianças e acolher essas famílias. Essas famílias precisam do apoio da IBB. Pode passar para mim, por favor? A gente vai falar um pouquinho do TDAH. Tem um aqui na frente de vocês, que recebeu um laudo há 1 ano. Recebeu o laudo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depois de mãe, que foi aí que o meu transtorno floresceu. Até então, ele estava um ursinho bem dormindo, sabe? Depois, ele veio à tona. E eu comecei a ficar assim, nossa, o que é isso? O que eu estou passando? Por que essa hiperatividade toda essa irritabilidade que veio comigo, junto com a maternidade? E, antes de mim, a minha filha recebeu um diagnóstico também, um possível diagnóstico de uma doutora. E quando isso caiu no meu colo, né, eu falei assim, gente, e aí? E agora? A gente foi estudar.
né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E o transtorno do déficit de atenção, ele é um transtorno neurobiológico. Só que a diferença do autismo para ele é que o autismo ele vai atingir várias partes sensoriais e também neurológicas. O TDAH, ele já atinge uma parte do cérebro, que é essa parte da frente aqui, que chama a parte córtex frontal. E o que acontece? É o aprendizado. É aí. Essa pontinha aqui é a pontinha do neurotransmissor. É aquele transmissor que vai fazer você prestar atenção. É aquele transmissor que vai fazer você ficar quietinho, que vai fazer tudo aquilo que a professora fala ou que alguém fala entrar na sua cabeça. Eu tenho que estar aqui, ó. Por mais que eu entenda do assunto, eu tenho que estar aqui. E aí, o que isso vai causar? Né, isso vai trazer várias dificuldades para essa criança, e se não tratado na infância, vai trazer várias dificuldades na adolescência, na vida adulta. E não só isso, se não tratado, ele traz muitas comorbidades. O que é isso? É o que vem junto. Se você não trata uma doença, ela vai acarretando outras coisas. Se você não trata um transtorno, também é assim, gente. Também é desse jeito. E no TDAH, a gente também tem níveis. Eu sou nível 2 superior. E quando eu comecei a fazer um teste chamado teste neuropsicológico, eu ficava assim, gente, eu não consigo fazer isso. E eu dei uma crise de ansiedade dentro do consultório. Porque eu falei assim, eu sou uma adulta e eu não consigo fazer isso. E ela falou assim para mim, Jennifer, a culpa não é sua. E você nasceu com isso. Mas isso pode ser trabalhado. Isso pode ser aprimorado. E é muito difícil uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade ficar quietinha. Vocês já me viram? Quietinha, por isso vocês me verem, vocês podem chegar e falar, porque eu estou meio triste, alguma coisa, mas mesmo triste. Eu sou essa pessoa totalmente, eu quero fazer aqui, eu quero fazer ali. Como diz meu marido, a cabeça é 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu estou dormindo e minha cabeça está pensando, gente. Aí, se eu não acordar e colocar assim, em algum lugar, eu falei, cadê? O que eu pensei mesmo? Sumiu. Você compra uma agenda para fazer ali, né, toda uma programação, você perde a agenda. Você não sabe onde você enfiou a agenda. E perde chave. Já perdi a carteira dele com todos os documentos, joguei no lixo. É assim, gente. É muita informação ao mesmo tempo. E a gente não consegue separar isso na nossa cabeça. Como a gente aprende, é um monte de caixinha abrindo ao mesmo tempo. E você fica assim, o que eu faço? Quando eu estudava, eu ia fazer a prova, eu estudava, não, eu chegava na prova, eu falei assim, e agora? O que eu estudei mesmo? Gente, eu tive muito prejuízo na escola. E eu só fui entender agora. A minha mãe falava assim, eu ia na reunião, eu ia numa reunião e o povo só falava assim, a Jennifer não para. A Jennifer não... Aí, minha filha, não tem jeito. E é assim. Nós temos esses 3 níveis, hiperatividade, desatenção e o combinado. Ele vem juntinho, a hiperatividade e a desatenção. Tem gente que só tem um, tem gente que só tem outro, eu tenho os 2. E aí é onde a gente vai aprendendo a controlar isso tudo e aprendendo a fazer habilidade sobre isso. Também é um transtorno que você tem que aprender a lidar todos os dias. Também não é fácil. E, junto com isso tudo, como eu falei com vocês, as comorbidades são mais de 300 transtornos. E as comorbidades podem vir junto se você não tratar. Eu tenho a comorbidade do TAG, que é o déficit de... Nossa, até fugiu aqui. Que é a
ansiedade generalizada. Eles põem siglas, né, para a gente poder... Isso vem junto com o TDAH, gente. Mas a gente consegue controlar. Nem sempre só com medicamento, não. A gente consegue controlar com terapia. A terapia é muito importante para que isso tudo entre no eixo. Você pode passar para mim, por favor? As comorbidades é quando 2 ou mais transtornos ocorrem simultaneamente na mesma pessoa. Ali os exemplos, ó. Autismo, TDAH, o transtorno de ansiedade, epilepsia, o Tourette, distúrbios do sono, transtorno opositor desafiador, distúrbios alimentares, deficiências intelectuais, depressões e outros transtornos. É um conjunto, gente. Uma pessoa pode ter tudo aquilo ali, tá? Se não tratado direitinho, uma pessoa pode ter tudo aquilo ali junto. Agora, você já pensou? Uma pessoa com tudo aquilo ali, o turbilhão de coisas que não é a vida da pessoa? Então, assim, a gente tem que estar atentos. Um TDAH, ele tem muito mais probabilidade de uso de droga, alcoolismo, porque o TDAH, ele busca sempre uma saciação dessa ansiedade. Ele busca sempre alguma coisa nova. A gente quer sempre alguma coisa nova, porque você perde a paixão por algumas coisas muito rápido. Você começa a fazer alguma coisa, você está fazendo ali no maior entusiasmo, daqui a pouco você não quer mais. Aquilo perde a graça mesmo. Perde a graça. É difícil um TDAH manter um casamento, um relacionamento. É difícil para ele saber que aquilo ali isso aqui é importante. É importante, mas a sua cabeça não fala isso para você. Você pode trocar aqui um pouquinho, vamos fazer o que você gosta aqui um pouquinho, depois você volta lá, você não volta. Você não volta. E junto com isso tudo, também, nós temos o TOD. Não é aquele que você toma no café da manhã. Tá? É o transtorno opositor desafiador. Tá vendo aquela menininha ali? A cara dela. Você conhece alguma menininha assim? Que tem essa carinha de levada? Eu conheço. O transtorno opositor desafiador já diz por ele mesmo, né? Ele é um transtorno opositor. A pessoa é totalmente contra o que você fala. Ela é desafiadora. Aquela criança vai te desafiar até você perder a cabeça. Ele é um distúrbio que ocorre lá na infância, você consegue ver na infância. E o que acontece? São várias dificuldades que essa criança vai passar. Essa criança não consegue entender um não. Você fala um não para ela, ela vai fazer um contexto todo em cima daquele não. Ela vai espernear, ela vai fazer pirraça, ela vai gritar. E o que isso acontece? Quantas crianças, típicas ou não típicas, têm esse comportamento quando pequena? Todas. Tá, gente? Todas. Até os 7 anos, a criança ainda vai ter esse comportamento. Então, uma coisa que é preciso a gente identificar: tenha cuidado a levar o seu filho para ter um diagnóstico de TOD. Que você pode estar dando um diagnóstico. Aliás, qualquer um. Né? A gente sabe que o diagnóstico é uma coisa muito importante. Então, tenha cautela e cuidado. Principalmente do TOD. Porque as crianças hoje, gente, elas são assim. Criança com saúde, ela não para. Ela vai mexer aqui, ela vai... Quando você identifica um transtorno, é porque a coisa está fora do eixo. Tá? Um transtorno não é aquilo que ela vai fazer um dia ou outro. O transtorno é aquilo que vai dar todo dia na sua frente. Vai desestabilizar tudo.
Então, a gente tem que ter cuidado, que isso começa lá pequenininho mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Todo esse processo de desenvolvimento, eu falo assim, vá pesquisando, pedindo orientação a um psicólogo. Não leve direto, eu falo por mim, tá, gente? Não leve direto ao neurologista. Procure as terapias antes, para ver se não é alguma coisa que está desajustando, né? Algum sentimento que essa criança está passando e ela não está conseguindo expressar. Aí ela vai gritar, aí ela vai chorar. Então, assim, tenham isso em mente. As nossas crianças são o bem mais precioso que a gente tem. Então, tenham cautela e cuidado em tudo que vocês vão fazer. Principalmente se tratando de um transtorno, de uma coisa tão séria que é o autismo, o TDAH, o TOD ou outra coisa. Pode passar. Pode passar. Esse aqui são mais alguns dos transtornos. O transtorno opositor compulsivo, que é aquela pessoa que não consegue parar de comprar, que não consegue mesmo, tá, gente? Ela está endividada e ela vai comprar, tá? O transtorno global do desenvolvimento, que é aquela pessoa que tem ela tem vários déficits mesmo no aprendizado, em várias áreas. A deficiência intelectual, o transtorno de ansiedade generalizada, que eu já falei para vocês, o transtorno de processamento auditivo central, aquela criança que tem deficiência auditiva, ou ela não chega a ter uma deficiência, mas ela tem uma hipersensibilidade. Ela consegue estar num lugar, mas depende do som. A gente tem uma criança também que tem isso, e geralmente, se for criança, depende se ela tem que usar um abafador para ela ficar em algum lugar, para que aquilo não incomode ela. O transtorno afetivo bipolar, aquela pessoa que vai mudar de uma hora para outra. O transtorno do desenvolvimento de linguagem, aquela criança que não desenvolve a fala. Pode passar. E agora a gente vai aprender um pouquinho. Depois de tudo que a gente viu, a gente vai aprender um pouquinho de como fazer a inclusão dentro da igreja. Passa para mim, por favor. Acho que Jesus é o nosso maior incentivador, né? A gente não tem como falar de inclusão sem falar de Jesus. Principalmente porque, se a gente for pegar toda a trajetória, ele não separou ninguém. Ele não dividiu ninguém. Ah, não, porque você tem alguma coisa aqui, eu não vou pregar para você. E eu acho que o mais importante para mim, e quem viu The Chosen aí, foi o leproso. Nossa, aquilo me arrepiou. Aquela parte me arrepiou demais. Aquilo ali é um exemplo de inclusão, de amor, de carinho pelo próximo, sem prestar atenção de como ele estava. Pode passar para mim. Em Romanos 2:11, porque para Deus não há acepções de pessoas. Não faça, querido. Não faça isso. Com uma pessoa com transtorno dentro da igreja, com o filho agitado. Faça isso não. Sente do lado dessa mãe, ajude. Sabe por quê? Ela vai voltar. Se ela for bem acolhida, ela vai voltar. Agora, se ela não for, ela não vai. O filho dela é muito importante para ela. Veja como você quer ser tratado. Se você tivesse um filho assim. Então, se coloque no lugar do outro. Isso é fazer inclusão. Sempre. Seja uma criança, seja um idoso,
seja um cadeirante, ajude, se põe à disposição. Pode passar, por favor. Lá em Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por acaso é só para aquele que tem entendimento? É só para aquele que consegue entender? Eu acho que Deus deu todas essas informações para a gente, para que a gente pudesse achar um jeitinho para explicar para essas crianças. E a gente já está vendo o resultado aqui que dá certo. Aqui na nossa igreja. Eles refletem o que a gente fala lá dentro e o amor de Cristo. Semana passada, quando eu entrei, as meninas falaram assim, Jennifer, vamos explicar para eles que tem um bebezinho aí, né? Aí eu falei, vamos. Elas explicaram. O José veio, colocou a mão na minha barriga assim, me deu um abraço. Falei, faz isso com a tia, não. A tia vai chorar. E ele veio assim, ele veio pulando primeiro. Daqui a pouco ele parou, encostou. Eu falei, gente, tem gente que acha que ele não entende. A gente acabou de falar. Eles entendem. E eles estão amando. A alegria deles aqui dentro dessa igreja, desde do culto que o pastor falou lá, ó. A alegria deles dentro dessa igreja é lindo de ver. É maravilhoso. E em Mateus 22:37, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Pode passar mais um? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Coloque-se no lugar do outro. Ame o outro, independente do que seja. E por que a inclusão na igreja? Para você não se assustar. Independente mesmo, gente. A gente que trabalha, estuda um pouquinho sobre inclusão, a nossa igreja, a gente ainda tem poucas crianças. Mas eu creio que daqui para frente, nós vamos lotar de famílias atípicas dentro dessa igreja. Porque elas precisam ser cuidadas, e a gente está se preparando para isso. E é para receber qualquer tipo de criança. Qualquer. E a gente está se preparando para ela. Para explicar do jeitinho dela. Então, eu acho que aquilo ali é o primordial. É você entrar na igreja e ver um visitante, uma visitante, com uma criança, ou com uma pessoa com deficiência, e você se colocar em plena disposição. Isso é amar o próximo. Se ponha à disposição. Talvez essa pessoa nunca teve esse pouquinho de carinho lá fora. Nunca teve esse pouquinho de amor lá fora, teve que se virar sozinha. Talvez é uma mãe solo, né, do jeito que a gente fala. E ela precisa desse cuidado. E essa criança também. E ela é cuidada aqui, e a criança dela é cuidada lá. E isso vai refletir para outras famílias. Isso é amar o próximo. É você não colocar limitação em lugar nenhum. Pode passar, por favor. A empatia. É como se fosse um amor. E é aquilo ali. É saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço, o tempo de cada um. É compreender as dores, pensam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também é fácil para os outros. Pensa assim. Ah, mas para mim foi muito fácil. Como é que a gente escuta? Eu criei 4. Estou falando que a minha mãe fala isso para mim, tá? Eu criei 4. Mas talvez para essa mãe, criar uma criança atípica não é fácil. Criar uma criança com transtorno não é fácil. Ter um transtorno depois de adulta não é fácil. Ter uma deficiência depois de adulta, ou mesmo quando pequeno, não é fácil. Pode passar, por favor. Uma boa inclusão depende de você. A troca entre igreja e ministério vai ser fundamental para o nosso crescimento.
Muitas vezes vamos estar lá, servindo. Nos comunique caso tenha algum visitante. Seu olhar de inclusão vai nos ajudar a conhecer essas novas famílias que estão chegando na igreja. Gente, a gente tem cinco tias trabalhando. Elas quase não assistem culto, tá? Vai fazer 1 ano que a gente implantou o Ministério de Inclusão. E depois que eu fiquei os 3 meses em casa aí, que elas rodaram mesmo lá. Muitas das vezes a gente não vai estar aqui para ter esse olhar. E hoje vocês estão aprendendo a ter esse olhar. Então, chegue até essa mãe. Pode passar para mim, por favor? Olha lá, Deus, aquilo ali é trabalho e cuidado. Tudo isso que a gente está fazendo aqui só vai dar certo se vocês fizerem a inclusão aqui dentro. Se vocês prestarem atenção e depois do culto chamar a Jennifer, olha, tem uma mãe visitante com uma criança, não importa, gente. Se ela tem identificação, se ela não tem identificação, a criança é nossa. Tá? Não importa o que ela tem. Se não tem nada, a gente precisa saber. Sabe por quê? Essa mãe, se essa criança tiver um transtorno ou qualquer outra coisa, essa mãe não vai deixar essa criança com a gente de primeira. Cadê a Núbia? Quanto tempo você ficou lá em cima com Davi? Lá no berçário a gente nem tinha Ministério de Inclusão. Primeiro ela vai ver se a gente tem o jeito de lidar, né? O jeito de aprender ou aquele jeito de compreender o filho dela. Sabe por quê? Porque lá fora ela teve muita gente que falou assim, não sei se foi o caso dela, mas eu tive amigas que falou assim, eu não fui em certa igreja porque mandaram eu embora. Aqui não. Então, assim, essa mãe ela não vai ter a confiança de chegar aqui, tome meu filho. Mas não vai mesmo. Ela vai olhar, ela vai ficar com ele, até ver que a gente tem toda uma preparação para lidar com essa criança. Então, o olhar de vocês aqui é muito importante. Jennifer, chegou uma mãe com uma criança, ela tem cordão de identificação, ótimo, ela não tem cordão de identificação ou não tem nada. A gente quer saber se essa mãe, se essa criança... E a gente quer que essa mãe, que essa criança, ou que essa pessoa com deficiência seja acolhida dentro da nossa igreja. Ela não pode sair daqui sem ser vista, sem ser notada. Ela não pode. E ali o trabalho e o cuidado. Deus criou essas pessoas para um propósito. E é dever nosso, como servos de Cristo, cuidar, ajudar cada uma dessas crianças, pessoas ou famílias. É isso que eu acabei de falar. O cuidado vai ser aqui, o olhar vai ser aqui, e passa para a gente que a gente vai cuidar dessas famílias, dessas crianças, do jeito que a gente foi preparado para isso. Pode passar, por favor. Se diante de tudo isso que você viu, ouviu, o seu coração pulsou por inclusão, essas crianças ou essas famílias, venham fazer parte desse trabalho lindo que é a inclusão. Venha fazer parte do Ministério de Inclusão da IBB. Isso aqui, gente, é um apelo. O nosso ministério precisa de gente para trabalhar. Ah, Jennifer, mas eu não entendo nada. Eu também não entendia. Todo mundo que está lá também não entendia. A gente tem todo um trabalho para capacitar vocês. E é amor e carinho primeiro, gente. Se vier com amor e carinho primeiro, o resto tudo flui. Mas a gente precisa do olhar de vocês para um trabalho com inclusão. Isso é fundamental, isso está batendo na porta de todo mundo, de todas as igrejas, mas tem igreja fechando a porta. E a nossa está escancarando, porque a gente quer todo mundo aqui. Se eu pudesse, eu já trazia todo mundo para cá. Mas isso é o quê? É o falar, é o praticar. É uma mãe que vai chegar aqui e vai ser bem acolhida e ela vai falar para outra mãe que está em casa, trancada, e não vai à igreja nenhuma porque uma igreja não aceitou o seu filho.
E ela está lá passando por toda a dificuldade sozinha, ao invés dela poder estar aqui, ó. E a gente está podendo orar por ela, né, dar algum apoio para essa mãe, o pastor podendo aconselhar. Gente, essas famílias precisam disso, todas as famílias precisam disso, e a gente precisa disso. Imagine elas que passam por tudo isso, né? Pode passar mais um. Esse é um pouquinho das nossas fotos com eles. Um pouquinho do que a gente faz com todo amor e carinho, ali naquela salinha, já há quase um ano. Eu falo que, quando eu vejo essas fotos, elas são uma evolução para mim, porque eu tenho foto desde o começo, né, e a gente vai vendo a evolução das crianças. Isso é muito bonito. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Se vocês tivessem um filho atípico, como vocês gostariam de ser tratados dentro da igreja? Se você tivesse uma deficiência, vocês gostariam que tivesse uma equipe linda e boa para trabalhar com vocês, para explicar para o seu filho o que é o amor de Cristo por ele, do jeitinho dele? Eu acho que sim. Então, a gente só vai conseguir fazer isso, irmãos, se a gente tiver o apoio de vocês. Trabalhando, orando, ajudando, do jeito que vocês podem. Dia 5 agora vai começar um curso aqui na igreja. Você que está com seu coraçãozinho aí, que Deus está falando assim, vai mesmo, pode me procurar. Tá? A gente vai ter o maior prazer de ter você nesse ministério, que talvez é um dos ministérios mais desafiadores dessa igreja. Mas é um ministério lindo, onde a gente está vendo o mover do Senhor a cada dia. Onde a gente está vendo Deus fazer assim. No começo a gente ficava assim, não vai dar certo, a gente não vai conseguir, não. Mas o Senhor falou assim, é no meu tempo, não é no seu tempo. A gente queria fazer tudo. A gente queria, nossa, Paulo, quero fazer isso, quero fazer isso. E Deus mostrava assim, não, calma aí, é no meu tempo. E hoje a gente já está vendo todo o resultado. As nossas mães estão vendo todo o resultado. E o carinho delas também é fundamental. O apoio delas também é fundamental para isso. E o de vocês também. Se você não tem um ministério na igreja, procure a gente. Venha trabalhar com a gente. Isso vai ser, assim, de muita ajuda. E também um apoio, assim, fundamental para que esse trabalho continue ali. Sabe por quê, gente? Não vai ficar só no que tem ali, não. Vai crescer. Vai crescer e muito. Antes de eu passar a palavra, eu não poderia deixar de falar para as nossas mães atípicas da igreja. E eu fiz uma carta para vocês, para mim também. Talvez eu vou chorar, mas é assim mesmo. Para as mães atípicas, o plano de Deus não falhou. Lá em João 9, diz assim, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim que é para se manifestar nele a obra de Deus. O seu filho não é um erro, não é um castigo, não é um pecado, não é um peso, ele é uma bênção de Deus. Uma criança típica só vem para mães fortes e corajosas em Cristo. Somos incansáveis, somos amor, somos muitas vezes choro, mas nunca derrotadas. Isso não. Sabemos que diante disso tudo, temos uma missão muito importante, o de revelar os nossos filhos o amor de Cristo. Bem mais do que toda terapia, médico, apoios e intervenções.
o mais importante na vida de uma mãe atípica ou de qualquer outra é ser exemplo de vida com Cristo, para saber encaminhar a cabecinha e o coração de uma criança que pensa diferente ao amor de Cristo e à vida eterna. Seja sempre essa mãe guerreira em Cristo Jesus. Deus abençoe.